Bom dia a todos. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria poder estar aqui, falar sobre a doutrina espírita e agradecer a oportunidade do convite e a recepção calorosa, Recebi vários abraços, então é muito bom a gente chegar num lugar, receber sorrisos. Muito obrigado a todos. E hoje gostaríamos de falar sobre felicidade, a felicidade por meio do Espiritismo. E começar com uma história de Francisco de Assis. Nosso irmão Francisco estava um dia no quintal da sua igreja, a qual ele havia fundado juntamente com seus outros franciscanos, seus outros irmãos. E estava ele um dia limpando com um material de trabalho e irmão Leão se aproximou dele e perguntou: irmão Francisco, se o senhor soubesse que morreria essa noite, o que o senhor faria a partir de agora? E Francisco então colocou o seu braço naquele instrumento de trabalho e começou a pensar. E alguns segundos depois ele responde: eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo agora, eu continuo limpando. E apesar da história ser tão curta, ela é muito profunda, porque Francisco, pela sua consciência tranquila, ele continuaria fazendo o que estava fazendo. E aí nós nos perguntamos: e nós? O que nós será que faríamos? Será que se nós soubéssemos que morreríamos essa noite, será que a gente ia pegar o telefone urgente, ligar para alguém e falar: olha, estou te ligando para te pedir perdão por aquilo que eu fiz, olha, eu estou te ligando porque eu também te perdoo, viu? E assim por diante. Será que nós nos esforçaríamos para fazer essas mudanças tão necessárias em nós? Então, a consciência de Francisco estava tranquila. E no Livro dos Espíritos, na questão 621, há uma pergunta muito interessante. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então a nossa consciência, todos nós que aqui estamos, nós temos uma consciência. E nessa consciência estão escritas as leis de Deus. Mas Dejair, se todos nós temos consciência e temos a lei de Deus esculpida dentro dessa consciência, então por que alguns de nós cometemos tantos crimes e outros fazemos tantas coisas boas, abnegações, sacrifícios, renúncias, e outros são tão cruéis, tão maus ainda, vis nas suas ações? Ou seja, como que cada um lê, interpreta essas leis e como que as aplica em si? E a resposta, quando nós vamos estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos refletindo e percebendo que é por meio do desenvolvimento do nosso senso moral. Mas para desenvolver o senso moral, nós precisamos de muitos esforços mesmo. Muitos estudos, reflexões, meditações, se autoconhecer, para que a gente possa então começar a aprender a fazer algumas reflexões. Qual a diferença entre o bem e o mal? Entre o certo e o errado? Entre a honra e a desonra, a irresponsabilidade e o dever, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, e a liberdade e a libertinagem. Nós começamos a diferenciar melhor e a fazer as melhores escolhas. Mas ao mesmo tempo, tem uma reflexão interessante para nós fazermos. Será que ela é de natureza intelectual? E nós podemos afirmar que a consciência, ela não vem com o intelecto, ou seja, com o conhecimento somente. Porque às vezes a pessoa ela pode ser doutor, ela pode ser uma pessoa com grandes conhecimentos,
mas muitas vezes ela não tem uma consciência bem desenvolvida. E às vezes vemos pessoas que nessa reencarnação ela é iletrada. É uma pessoa com grandes dificuldades em termos de conhecimentos, mas é uma pessoa com um grande senso moral, com uma consciência muito bem desenvolvida. E vamos mostrar com um pequeno exemplo. Um médico formado aqui na UEL, fez a sua especialização na USP, fez uma outra especialização em Harvard, numa das melhores escolas do mundo. Se especializou em pneumologia. E de repente nós os vemos fumando e bebendo. Então é uma pessoa de grande conhecimento, mas ele tem consciência, porque ele está violentando o seu próprio corpo físico, por consequência também, seu perispírito, a ele espírito, como um espírito imortal, está danificando o seu corpo. Então, o que isso significa? Que muitas vezes nós temos uma grande intelectualidade, mas não temos uma consciência, um senso moral desenvolvido. E para isso necessita esforço. Todos nós precisamos de esforço. E Joana de Ângeles, ela no seu livro Momentos de Consciência, um livro muito interessante, pequeno, mas profundo, em termos de doutrina espírita, em termos de senso moral, ela nos dá alguns passos para adquirirmos consciência. E a consciência, nós vamos entender daqui a pouco, porque ela é tão importante para a nossa felicidade. E ela começa, o primeiro passo: não fujas ao enfrentamento de problemas usando expedientes, pois os problemas têm o tamanho, o volume que nós damos a eles. O que significa isso? Todos nós temos conflitos, sem exceção. Mesmo Chico Xavier, ele dizia as dificuldades às quais ele passava. Tanto é que ele tinha um guia espiritual, Emmanuel, que o direcionava, mas os esforços, a luta íntima era dele. Todos nós temos, e temos que aprender a administrar esses conflitos. E muitas vezes nós preferimos apagá-los, ou seja, guardá-los dentro de um guarda-roupa aqui dentro da nossa mente. E quando ele sai depois, ele sai mais difícil de ser adestrado, mais difícil nós vamos lidar com esse problema. Então Joana diz, nós precisamos enfrentar todos os nossos problemas. Por quê? Deus jamais vai dar um fardo mais pesado que os nossos ombros sejam capazes de carregar. E nós, agora, temos aquilo que nós necessitamos. Porque se Deus ama infinitamente, em igualdade, cada um de nós, Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Segundo, ela diz, concede-te maior dose de confiança em seus valores, honrando-te com o esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Muitas vezes, nós arrumamos muitas desculpas. Mas Chico fazia tal coisa porque ele era um espírito evoluído. Quem sou eu? E muitas vezes nós trabalhamos uma humildade falsa. Nós somos espíritos imortais, colocados por Deus, pelas suas leis, no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. E nós temos as dificuldades, como foi dito na primeira parte, que nós temos condições de trabalhar. Então nós precisamos ter essa dose de confiança nos nossos valores, que somos capazes, por meio dos nossos esforços, da nossa luta íntima, de nos autoconquistarmos, de fazermos aquilo ou aquelas coisas importantes para a nossa felicidade, que a gente sabe que é o correto, porque lá dentro da nossa consciência, sempre, às vezes quando ia fazer palestra na penitenciária de Maringá, muitas vezes nós conversávamos com os nossos irmãos que lá estavam e nunca, quando eu perguntei se eles sabiam por que eles estavam ali, nunca alguém respondeu, Dejair, eu não fiz nada, nossa, eu sou uma pessoa tão boa. Eles sabiam. E quando nós conversávamos, eles mesmos diziam,
antes de eu cometer aquele crime, eu senti alguma coisa falou para eu não fazer, mas a raiva, a irritação ou o ódio era tão grande daquela pessoa que eu esqueci de tudo e fui e fiz. E às vezes alguns se arrependem muito, como um deles que havia comentado que ele tinha trabalhado o dia todo. E aí ele resolveu tomar uma cervejinha num bar. Lá mesmo onde está essa penitenciária, na cidade de Paysandu. Ele, razoavelmente jovem, próximo dos seus 35 anos de idade, foi tomar sua cerveja. E lá, algumas pessoas, alguns homens estavam conversando. E a bebida alcoólica, ela é causadora de muitos problemas. Na verdade, não a bebida, mas o homem que a ingere. Beberam uma quantidade um pouco maior, a conversa foi mudando, e um daqueles homens que estava naquela roda olhou para ele e começou a tentar humilhá-lo, ofendê-lo e deu um tapa na cara dele. Ele estava ali. E ele falou, então se o senhor for homem, o senhor me aguarde, que eu vou voltar aqui. E foi lá, pegou o revólver e matou a pessoa. Qual foi a consequência desse ato dele? Ele deixou 4 crianças. Uma era bebezinha. As outras 3 eram crianças, com diferença média de 1 ano e pouquinho. E as 4 crianças e a sua esposa estavam passando fome. Porque eles não tinham família naquela região. A família dele e dela eram pessoas humildes, de regiões muito distantes, e estavam passando fome, e ele estava comentando conosco que ele se arrependia muito, que por causa de um ato, que lá na prisão ele começou a refletir, por causa de um ato tão bobo, tão pequeno, perto da importância dos seus filhos e da sua esposa, por causa de alguns minutos que ele quis trabalhar o seu orgulho, a sua honradez, falou que agora ele se via na infelicidade, na tristeza de ver aqueles os quais ele mais amava passando fome, mendicando nas ruas. Então são pontos para a gente refletir. Ele tinha condição, se ele quisesse, de vencer a si mesmo? Todos nós podemos, porque não é dado, mais uma vez, não é dado nenhum tipo de problema a nós que nós não somos capazes de resolver. Muitas vezes nós não somos naquele momento, mas a paciência é uma virtude. Os nossos esforços, fazer esforços é uma virtude. Então todos nós podemos e devemos dar esse valor a nós mesmos para trabalharmos esses pontos. Reage à depressão trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Todos nós passamos por dificuldades, mesmo Chico, mesmo Divaldo Pereira Franco, mesmo Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos nobres, os quais nós conhecemos na história, passaram por momentos difíceis. Porque mesmo esses espíritos que vêm à Terra como missionários, com exceção, é claro, de Jesus Cristo, que foi o único espírito perfeito que veio até nós, mas todos os outros tiveram seus dias difíceis, dias às vezes com melancolia, com alguns problemas graves para resolver. Mas nós precisamos reagir a essa depressão. Quando a gente quer entrar naquele ponto de autopiedade, coitado de mim, eu sou vítima. E ela diz, reage. Não se permita a preguiça emocional. Se permitir, ai, coitado de mim, minha vida é tão difícil. Madre Teresa dizia que todas as vezes que ela estava começando a se sentir vítima, ou ter um pouco de autopiedade, ela fazia uma oração e pedia, Senhor, nessa dificuldade a qual eu enfrento, me envia alguém que necessite muito mais que eu, para que eu esqueça de mim e possa ajudar essa outra pessoa. Então que nós possamos olhar as outras pessoas ao nosso redor, para que a gente possa esquecer um pouco de nós, dos nossos problemas e focar em ajudar as outras pessoas. E refletir, como que eu posso ajudar aquela outra pessoa? Porque quando nós focamos muito a nós mesmos, e a gente vai para esse egoísmo, e nós começamos a nos achar vítimas da situação, das coisas, da vida. Começamos a nos magoar mesmo com Deus. Outro ponto importante, ela fala, libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir.
Esse é um ponto muito difícil, porque em quase tudo se tornou uma cultura para nós nos queixarmos, nós reclamarmos da vida, das pessoas, das circunstâncias onde nós estamos inseridos. Nós acabamos sempre dizendo, eu já vi, por exemplo, quantas vezes eu já ouvi, às vezes, pessoas amigas, das quais eu gosto muito, dizendo, olha, Dejair, eu vou te dizer uma coisa, feliz mesmo é o casal tal. Porque eu vejo, às vezes, a mulher falando, comentando conosco, o marido dela, assim, é um homem bom. A gente vê, sabe, que trata ela com dignidade. Passa um tempo, eu encontrava aquele outro, mesmo casal ao qual ela elogiou, e às vezes a mulher falando, olha, Dejair, meu marido é tão difícil. Ah, meu Deus. E aí você pensa, como que nós ainda estamos? Sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E aí nós nos queixamos, a gente sempre vê algo mais difícil. E eu gostaria de trazer um ponto importante para nós refletirmos, e que não é fácil. É nós sempre, em todos os momentos, em todas as situações, com todas as pessoas, por mais difíceis que essas situações sejam, a doutrina espírita, ela tem algo que eu acho maravilhoso. Porque é uma fé em Deus tão raciocinada, que nós, conforme vamos estudando, meditando, aplicando nas nossas vidas, que nós começamos a não nos queixarmos de nada que nos ocorre. Porque nós pensamos assim, se existe esse Pai, que Ele é onipotente, Ele comanda todo o universo, nada ocorre sem que Ele permita. Não cai uma folha de uma árvore que Ele não saiba. O Pai sabe quantas maçãs existem dentro de uma semente. E muitas vezes nós temos dúvida se Ele está fazendo o melhor por nós. Sendo que nós deveríamos nos perguntar o que nós podemos fazer de melhor por nós. Eu vou dar um exemplo. Acredito que a maioria de nós tenha assistido As Mães de Chico Xavier. E vocês se lembram, quem assistiu, quem não assistiu, eu sugiro que assista, há uma cena que nos comove bastante, que é uma cena de uma mãe muito triste que vai procurar o Chico, porque o seu filhinho desencarna aos 5 anos de idade. E ele caiu, ele estava de bicicleta, a babá estava levando ele embora da escola, indo para casa, e de bicicleta, e ele cai, se desequilibra, cai, bate a cabeça e desencarna. E a mãe ficou muito magoada com a babá, ficou muito chateada com tudo que aconteceu, foi até o Chico, era seu único filho, ela o amava bastante, claro, ela e o marido. E várias vezes ela foi até o Chico, e um dia ela estava saindo com o Chico, e o Chico pergunta a ela, minha filha, você já agradeceu a sua babá? Ela como que não entendeu a pergunta. Como agradecer? Eu estou me esforçando para perdoá-la. Não, minha filha, estou perguntando se você já agradeceu a sua babá. Mas como agradecer o Chico? Minha filha, o teu filho já estava no seu planejamento reencarnatório, que aos 5 anos de idade ele desencarnaria com uma pancada na cabeça. E se ele não estivesse com a babá, talvez estivesse com você. E como seria a sua consciência de culpa em relação a isso? E aquilo quase que nos chocou profundamente. Por quê? Se aquela senhora, ela tivesse mais focada na caridade, na humildade, será que ela teria condição de fazer esse raciocínio sozinha? Então vamos agora, todos nós juntos, refletirmos juntos. A babá estava com aquela criança desde o seu nascimento. E a babá olhava aquela criança como se fosse o seu próprio filho, porque ela ficava o dia inteiro com a criança. Ela amava aquela criança como seu próprio filho. E ela fez como ela fazia já durante quase 2 anos, levando a criança na escola e voltando, com todo cuidado, com todo amor e carinho. E a criança então cai, tomba daquele jeito. A babá, ela não estava correndo com a bicicleta, estava devagar, estava com todo cuidado. Se aquela mãe, ela fosse caridosa, humilde,
que talvez ela pensaria? Puxa vida, mas a babá ama muito meu filho. E o meu filho, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. E se a babá o amando, cuidando dele, e ele se desequilibrou e caiu sozinho, então talvez estivesse no planejamento reencarnatório dele. E a babá o ama bastante, então eu vou dar o meu alento, o meu carinho ao babá. E não ofendê-la, dizer a ela que a culpa é dela, onde já se viu, porque a responsabilidade era dela. E muitas vezes nós vemos casais, quando uma criança que estava sob a tutela de um dos cônjuges, às vezes a criança desencarna e o outro culpa. E às vezes há uma separação porque eles não conseguem trabalhar esses pontos. E nós esquecemos que antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. É um empréstimo que Deus nos concede. E muitas vezes o que nós fazemos? Ao invés de agradecermos, obrigado, Senhor, por esse espírito que reencarnou, que ficou comigo como 5 anos, me dando grandes alegrias. E agora eu devolvo ao Senhor. E muitas vezes não, Senhor, por que o meu filho e não o filho dos outros? Porque quando é dos outros nós temos uma palavra amiga. Quando é o nosso, muitas vezes nós sentimos ofendidos quase. Nos ressentimos com Deus, porque Ele não podia ter feito com a gente, com o outro poderia. Isso mostra o que? O nosso egoísmo e o nosso orgulho. E presunção, porque nós nos achamos mais privilegiados e melhores do que os outros. E a doutrina espírita deixa claro que todos somos espíritos imortais em evolução. E passaremos por aquilo que nós necessitamos, muitas vezes não o que nós queremos. Então nós devemos trabalhar essa questão da queixa. Outro ponto, nunca cedas espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Esse é um ponto importante para a gente refletir. Porque muitos de nós, o que nós fazemos muitas vezes? É um hábito que o mundo moderno nos coloca. Nós trabalhamos muitas vezes o dia todo e sentimos bem, às vezes, ir para a televisão. Principalmente quando nós temos algum problema que nós não queremos meditar sobre ele. A televisão não é um problema em si, mas quando ela nos desequilibra, o que eu quero dizer com desequilíbrio? Ao invés de eu assistir, por exemplo, um programa que me atrai, que seja proveitoso, mas às vezes eu fico 2, 3 horas na televisão, mal converso com a minha esposa ou com o meu marido, com os meus filhos, não medito sobre a minha vida. Eu fico na televisão pensando no problema dos outros, vendo outras coisas, vendo ficções, vendo uma série de coisas, mas não me preocupo com os problemas dos meus filhos, do meu cônjuge, do meu lar. Porque eu não quero problemas. Eu já tive problemas demais no meu trabalho hoje. Mas quanto mais nós fugimos deles, voltamos lá àquele primeiro ponto, maiores eles serão, mais difíceis para serem resolvidos. Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Porque eu, com toda sinceridade, eu nunca ouvi alguém dizer assim para mim, Jair, estou tão preocupado, tão chateado, estou chegando no final da minha vida e eu percebi que eu doei tanto tempo para minha esposa, para meus filhos, conversei tanto com eles. Até hoje eu nunca ouvi alguém falar isso. Mas o contrário, eu já ouvi. Puxa vida, eu me arrependo tanto de conversas que eu não tive com os meus filhos, de não ter dado atenção devida ao meu cônjuge. Então são pontos para a gente refletir. Onde eu estou investindo o meu tempo? Porque ele é muito precioso. E cada um de nós temos um limite de tempo nesta reencarnação aqui na Terra. O que faças, faz o bem com dedicação. Parece um ponto simples, mas muitas vezes, no nosso trabalho profissional, na nossa casa, às vezes a gente faz alguma coisa como uma obrigação, mas não com aquela vontade, com aquela alegria. Mas nós deveríamos fazer mesmo as mínimas coisas com alegria. E eu sei que não é fácil. Por exemplo, às vezes, quando eu vou me deitar com a minha esposa,
A hora que eu tá aquele frio lá em Maringá, que eu já estou me... Ela fala, amor, você pega um copo de água, fazendo um favor? Aí eu penso, Senhor, por que ela não me pediu antes de eu deitar? E aí eu penso, se eu às vezes ainda li o Evangelho, eu falo, oh, meu Deus, obrigado pela oportunidade que eu vou servir um pouco mais. Aí eu tento, me esforço para trabalhar contra aquela ideia que a gente já traz negativa. Ou seja, eu poderia ir lá com aquela raiva, com aqueles sentimentos negativos. Primeiro, que tipo de fluido, e a gente sabe que a água, por exemplo, ela é um líquido que ela absorve os fluidos, sejam bons ou sejam maus. Que tipo de fluido que eu enviaria aquela água tão próxima de mim, se eu tivesse com raiva, como meio que nervoso? E ao contrário, se eu fosse descer, porque lá em casa o nosso quarto fica no andar de cima e onde a água filtrada fica no andar de baixo. Então assim, já tem que descer a escada e tal. Aí eu pergunto, eu faço essa pergunta para mim, veja aí, que tipo de fluido, se fosse o contrário, você tivesse adoecido e pedisse água para tua esposa, você gostaria que ela fosse pegar essa água com alegria ou até meio mal-humorada? Tenho que fazer, puxa vida. Que tipo de fluido que você gostaria de receber naquela água? E nós não imaginamos, porque nós não vemos e percebemos, mas quando você, por exemplo, nesse gesto simples, estou dando um exemplo, né? Quando a gente entrega o copo de água, tem os fluidos que vão com a água e os fluidos que vão nosso e ficam naquele ambiente. Que tipo de sono que nós teríamos? Isso vale para tudo no trabalho profissional. Quando a gente acha que nós não somos muito bem remunerados, porque o meu chefe, ele não me trata bem, então também não vou fazer aquele trabalho bem feito. E a gente acha que nós estamos prejudicando a outra pessoa. Na verdade, em primeiro lugar, nós estamos nos auto-prejudicando. Porque nós escrevemos quem somos no livro da vida perante Deus e perante a nossa própria consciência por meio dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Elas dizem muito mais de nós mesmos do que as minhas palavras em si. Então, é muito importante nós fazermos essa reflexão. Desde pequenas coisas até as grandes, façamos com boa vontade. Mesmo que no começo a gente esteja mal-humorado, não queira fazer, mas façamos uma oração. Quando a gente se vigiar, perceber isso em nós, façamos uma oração. Agradeçamos a oportunidade a Jesus de servir. Porque Ele deu o maior exemplo. Durante toda a sua vida, Ele só serviu a todos nós. Assim, conforme nós adquirimos consciência e nos esforçamos para praticar o que a nossa consciência pede, então estaremos em paz conosco mesmo. E a paz já não é a felicidade nesse mundo? Uma consciência tranquila não é a felicidade? Quando a gente deita tranquilo, come tranquilo, fiz o meu melhor, vou dormir tranquilo, não tenho nada contra ninguém. Agradeço a Deus tudo que Ele me proporcionou no dia de hoje. Isso não é uma felicidade, uma leveza de espírito? Refletindo um pouco mais sobre a felicidade, eu queria fazer algumas perguntas para nós refletirmos juntos. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser felizes. Essa é uma das metas da vida de todos nós. Aí vem a primeira pergunta: o que é a felicidade? Felicidade real, não a felicidade que o mundo nos mostra. Onde encontrá-la? Como conquistá-la? Será que ela está, por exemplo, porque nós fazemos muito isso? Puxa vida, a minha felicidade, a minha alegria vai estar naquela casa. Eu preciso reformar minha casa, eu preciso construir uma casa nova, uma casa bonita. Será que está num bom carro? Puxa, meu carro já está um pouco velho, precisava trocar esse carro. Aí eu vou estar, nossa, minha alegria vai ser... Será que meus filhos com saúde, se eles estarem nas melhores escolas, será que um excelente cônjuge, aquele cônjuge que me trata como eu mereço, aquele cônjuge que me trata bem,
faz para mim tudo o que poderia ser feito. Eu tenho um emprego maravilhoso, ganho muito bem, um emprego que eu gosto de fazer, eu levanto cedo com aquela vontade de trabalhar. Será que alguém que tenha tudo isso, ela é feliz? Com certeza. Essa é uma pergunta para nós nos fazermos. Por quê? Aqui nós colocamos somente bens materiais. Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, eu conheço o meu trabalho. Pelo meu trabalho, eu trabalho com muitos empresários. E alguns deles têm uma situação financeira muito boa. E eu até acrescentaria aqui, por exemplo, alguns têm avião. Que eles não precisam ir para o aeroporto. Eles vão lá, pegam o avião e vão para onde eles querem. E eu digo para vocês, alguns deles passam por depressões profundas e tem tudo isso aqui. Filhos maravilhosos. A gente ouve muito que alguns não têm bons filhos, mas eu conheço alguns que têm filhos maravilhosos. Uma mansão. Carros importados, aviões. Cônjuges excelentes, pois eu conheço. São felizes trabalhando, mas muitas vezes têm um vazio existencial. E aí nós nos perguntamos, onde está a felicidade? Com essas perguntas nós podemos refletir que a felicidade ela não está nas coisas materiais, porque se estivesse, bastava a pessoa ter isso aqui que ela já seria feliz, ela não precisava fazer mais nada, nenhum tipo de esforço íntimo, ela já estaria feliz. Mas nós sabemos que a felicidade não está só nas coisas materiais. A felicidade é a vivência da conformidade com a consciência. Por isso que muitos, ainda que a sua consciência ainda não é uma consciência bem desenvolvida, às vezes fazendo algumas coisas erradas, elas são felizes. Mas porque elas acreditam que aquelas coisas estão certas, então elas fazem aquilo que elas acreditam ser certo. E por isso que nós encontramos muitos desencarnados que nos narram que ao chegar ao mundo espiritual, eles sofrem, porque eles descobrem a verdade da vida. Por que nós viemos para cá? Então essas leis divinas que estão na nossa consciência, quando nós ouvimos, agimos de conformidade com elas, então nós temos essa paz de espírito, que é a felicidade para nós. E nós temos muitos exemplos, no livro Céu e Inferno, é um dos livros da codificação que eu mais gosto, principalmente a sua segunda parte. Por quê? A segunda parte nós temos espíritos que narram como foi a vida deles quando eles chegaram no mundo espiritual, após a sua desencarnação. Aí eles narram aqueles que são muito felizes, aqueles que foram homicidas, aqueles que foram suicidas, aqueles que cometeram erros atrozes, aqueles que foram homicidas. E eles narram o que eles enfrentam do lado de lá. Isso nos ajuda a compreender o que é a felicidade real. Porque se nós somos espíritos imortais, nós sabemos que nós podemos desencarnar hoje, amanhã, daqui 10 anos, 30, 50 anos. E que teremos uma vida eterna, sem fim. Todos nós somos espíritos perfectíveis. Um dia seremos espíritos tais como Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, há um tópico que chama A Felicidade Não É Deste Mundo. Eu sugiro que nós leiamos aquele ponto. Porque lá nos esclarece que aqui na Terra nós não teremos uma felicidade perfeita. Porque se estamos imperfeitos, estamos num mundo com outros espíritos imperfeitos, e isso é necessário para que a gente progrida, porque por meio dessas imperfeições, desses espinhos, nós acabamos que machucamos um ao outro, porque ainda estamos imperfeitos, muitas vezes até sem querer nós machucamos uns aos outros. Mas isso é importante, porque assim nós vamos aprendendo a perdoar, nós vamos aprendendo a ser empáticos às dores do outro, vamos deixando de ser egoísta para sermos caridosos, sair do si mesmo e só da minha família para ir para a família universal, pensar nos outros, que os outros sentem as dores e as alegrias assim como eu sinto.
E nós começamos então a trabalhar esses pontos. E a verdadeira felicidade, ela está dentro de nós mesmos e não nas ilusões e expectativas que nós criamos. Porque cada um aqui de nós teremos aquilo que nós necessitamos. E às vezes, a necessidade de uns será, por exemplo, uma grande riqueza, uma saúde, porque passará pela provação de ter uma grande saúde, de ter uma grande riqueza. E quando chegar do lado de lá, o pai vai perguntar: meu filho, eu te dei muita saúde física, mental, permiti que você tivesse muito dinheiro. Quero agora saber quantos você ajudou com tudo isso que eu lhe dei. Ou você se preocupou somente com as suas paixões, com os seus problemas, e esqueceu os seus outros irmãos, que também são meus filhos. Outros passarão pela prova da miséria, dificuldades materiais, filhos difíceis, uma saúde complicada. E muitas vezes fomos nós que pedimos no nosso planejamento reencarnatório, porque nós, às vezes, lá no capítulo, por exemplo, do Céu e Inferno, nessa segunda parte, tem um exemplo muito interessante, o qual eu sugiro que leiamos, que é Marques, o mendigo. Ele era um mendigo e passou, até os 40 anos de idade, passou dificuldades enormes. Depois, ele teve um problema, se tornou paralítico, e aí ele teve que mendigar até o final da sua vida. E ele sempre feliz, as pessoas não entendiam. E naquela própria região a qual ele mendigava, ele havia, um século antes, ele havia sido senhor de todas aquelas terras. Ele tinha sido um conde, na qual a sua única preocupação era com as suas paixões. Ele jogava, se divertia, passava noites em cabarés, jogando, simplesmente bebendo, fazendo uma série de coisas. E ele pediu, sofreu muito no mundo espiritual. E após muito sofrer, assim como André Luiz no nosso lar, ele então pede ajuda a Deus, é ajudado, e logo após ele pede que passe uma reencarnação dessa para ele aprender a dar os valores os quais ele ainda não tinha. Continuando, a felicidade é uma conquista do espírito. Todos fomos criados para a felicidade eterna. E temos que ter essa paciência de ir galgando e conquistando essa felicidade pouco a pouco. Então todos nós, sempre, se nós aprendermos a agradecer a Deus tudo que nos ocorre, mesmo aquelas que aos olhos do mundo são dificuldades, são dores, que Ele nos envia, mas que são para o nosso aperfeiçoamento moral, a nossa felicidade, para nós aprendermos algumas coisas que pelo amor está sendo muito difícil a gente aprender. Nós somos recalcitrantes, resistimos, mas agora o Pai nos envia uma dor, e se nós não nos modificarmos com aquela dor vai ficando mais forte, até o momento que chega uma dor tão profunda e tão difícil que aí nós mudamos ou de uma forma ou de outra. Jesus, ele disse que a maior de todas as leis, que estava inserida em todas as leis dos profetas, seria amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E ele nos ofereceu uma regra áurea de conduta: fazermos ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. E ele foi o maior exemplo, de amor e de exemplo de prática dessa regra. Porque ele fez a todos que conviviam com ele o que ele gostaria que lhe fosse feito. Por exemplo, ele não curou todas as pessoas que o procuraram. Ele curou as pessoas que necessitavam da cura naquele momento. Outros foram curados e depois voltaram a ter os mesmos problemas, porque não se modificaram moralmente. Achavam que a felicidade estava na cura da doença. E passado alguns anos depois, quando nós lemos livros de Amélia Rodrigues,
as dores voltaram ainda maiores. Por quê? A pessoa não fez a sua transformação moral. Porque todas as doenças, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, sempre tem uma finalidade educativa espiritual. Todas, sem exceção. E eu gostaria de fazer aqui um ponto sobre essa frase: a dor da renúncia é melhor que a dor do remorso. Essa frase ela foi dita num grupo mediúnico de um benfeitor espiritual. Uma das pessoas estava passando por um problema muito grave, mas os benfeitores nunca falam para uma pessoa, falam sempre para o grupo. E essa pessoa havia passado por muitas dificuldades, e ela havia feito uma grande renúncia. E esse espírito diz a ela, diz para o grupo, mas que servia a ela: a dor da renúncia é melhor que a dor do remorso. Nos lembremos sempre disso. Às vezes, quando alguém grita, xinga, nos humilha, nos ofende, e às vezes nos dá aquela vontade de falar tudo que está aqui dentro de nós. Se nós renunciarmos àquela vontade, àquele prazer de falar tudo para aquela outra pessoa, nós vamos ter uma dor, que é a dor da renúncia. Mas nós não teremos a dor do remorso. Porque talvez, se nós, pelo nosso prazer momentâneo, nós falemos tudo o que a gente quer para aquela pessoa, talvez anos depois, nós ainda nos lembraremos das palavras ditas. E talvez tenhamos um remorso muito forte. Então nos lembremos sempre disso: a dor da renúncia é melhor que a dor do remorso. E que a nossa felicidade é sempre proporcional à felicidade que nós causamos aos outros. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele deixa isso muito claro. Que a nossa felicidade é proporcional à felicidade que nós causamos aos outros. E para nós finalizarmos, vou contar uma pequena história, a história do Dr. Tadeu Merlin. O Dr. Tadeu Merlin era um estudante de medicina que, próximo da finalização do seu curso, ele era a favor da eutanásia. Ele achava que todas as crianças que eram deficientes físicas deveriam morrer, porque pelo menos elas não passariam muitas dores durante a sua vida. Que as pessoas já idosas, passando dores profundas, se já deveria às vezes desligar o aparelho delas, que elas não sofressem. E ele, fazendo residência em uma das cidades nos Estados Unidos, um dia, a cidade a qual ele estava passando por um grande temporal, uma inundação e muitos problemas surgindo na cidade. E dentre eles, recebeu-se uma chamada no hospital de uma senhora que estava em trabalho de parto no apartamento dela, sozinha. E o hospital então designou o Dr. Tadeu Merlin para ir até lá fazer esse parto. Quando ele lá chega, era um prédio cheio de apartamentos muito pequenos, era uma periferia, as pessoas muito pobres, passando muitas dificuldades. E quando ele adentra o apartamento da pessoa que o chamou, requisitou, era uma descendente dos alemães, e ela estava passando por uma grande dificuldade, muito pobre, o marido havia deixado 6 filhos, e quando ele está tirando a criança, fazendo o parto, ele percebe que a criança tinha um problema nas pernas. E ele então pensa: puxa vida, ninguém está olhando, talvez seja melhor que essa criança não nasça. E naquele momento que ele pensou isso, veio uma voz na mente dele, que ele não sabe de onde veio, e disse como se fosse algo assim, bem forte: deixe-o viver, você não tem nada a ver com isso. E ele então pensou: vou fazer o parto, o problema vai ser dessa senhora. E fez o parto, deixou a criança e foi embora. Ele então se formou, se tornou um grande médico, famoso na sua área, especialidade.
se casou, teve uma filha. Essa filha cresceu, se casou também e também teve uma outra filhinha. E ele, muito feliz, uma netinha, né? Todos os avós aqui que o digam, né? Muito feliz. Mas um dia, o destino o chamou. A sua filha e o seu genro morreram num acidente automobilístico. E fica então a netinha, e ele ficou muito triste, muito mal. Mas, aquela dor, ele teve que trabalhá-la porque ele tinha agora uma neta e filha para criar. Porque ele e a esposa é que teriam que administrar a educação daquela criança. Então ele começa a cuidar dela e vai trabalhando melhor com a dor, né, da filha, do genro, dele indo jovens ao mundo espiritual. Só que a netinha começa a desenvolver, ele não sabe, um tipo de enfermidade que ela começa a ir perdendo os movimentos, o corpinho, foi emagrecendo, e ele levou em vários especialistas que o dinheiro poderia comprar e nenhum deles encontrava qual era a causa. Até que um deles comenta o nome de uma síndrome na qual ele falou, olha, eu acredito que seja essa síndrome, mas eu não a conheço, eu não sei o que fazer para ajudar a sua filha, a sua neta. Mas há um médico no estado tal, na cidade tal, que tem feito experiências e que talvez possa ajudar a sua neta. E ele então, sem titubear, foi e levou. Mas aquele remédio que aquele médico estava desenvolvendo, estava em fase de testes, ainda em fase de testes. E ele então, o Dr. Tadeu Merlin, vai e diz ao médico que mesmo em estado de teste, ele gostaria de testar na sua neta, porque ou ela vai morrer, ou talvez o remédio pode fazer efeito. E ela, então, se cura com aquele remédio. Mas nas vezes que ele foi lá, foi tudo tão rápido, que ele não percebeu o médico. E no dia que ele foi agradecer a melhora da criança, ele então se aproxima do médico, e quando ele vai abraçar o médico levanta e percebe uma perna com problema. E ele vê o nome do médico, e ele vê. E quando ele começa a conversar, ele percebe que é a mesma criança a qual ele deixou viver anos atrás. E essa história ela vem nos mostrar que a nossa felicidade é proporcional à felicidade que causamos aos outros, porque muitas vezes nós nem nos apercebemos, mas existe uma corrente que nós não conseguimos ver, mas todo o bem que nós fazemos às outras pessoas, toda a felicidade que nós levamos a alguém, de alguma forma ela nos retorna. Ou seja, toda semeadura tem uma colheita. E por isso, eu gostaria de fazer um pedido a todos nós aqui. Que quando nós sairmos daqui, nós vamos encontrar nossos filhos, nossos cônjuges. Eu gostaria de fazer um pedido a nós. Que nós possamos olhar para os nossos filhos e dizer a eles, filho, papai, mamãe te amam muito, você é muito importante para mim. Dizer para o cônjuge, olha, mesmo nessas alfinetadas, essas dificuldades que a gente tem, eu me casaria de novo com você. Porque mais uma vez eu digo, eu nunca, no atendimento fraterno na nossa casa, nunca alguém foi lá e reclamou comigo, de Jair, eu me arrependo tanto de ter pedido para minha esposa que eu a amava, para o meu filho que ele era importante para mim. Mas quantos, gente, já foram até nós dizendo, Jair, eu não sei se eu vou viver muito tempo, estou muito doente, e tenho um filho que não conversa comigo, eu durante muitos anos eu maltratei ele, eu era muito orgulhoso, me arrependo tanto, e hoje eu ainda tenho dificuldade de conversar com ele, de pedir perdão a ele de tudo que eu fiz, eu tenho medo dele não me perdoar. Quantos já foram à nossa casa? Então, eu peço, tenhamos a coragem, porque isso jamais nós vamos nos arrepender. Digamos às pessoas que nós amamos, olha, eu te amo muito, você é muito importante para mim. Isso vai fazer uma grande diferença, principalmente para nós mesmos.
Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.